Olá, meus queridos, como vão vocês? Se tem algo que sempre permeou a minha imaginação era como seriam se os Beatles tivessem se encontrado e tocado durante a década de 70. Havia várias montagens aí no Google mostrando John, Paul, George, Ringo como se fosse ali num show em 74 ou em 75. Essa semana apareceu uma foto onde que o Paul e o George estão no palco com outras pessoas e essa foto é do casamento do Eric Clapton com a ex do George Harrison, a Pattie Boyd. Só que agora apareceu mais uma foto e as pessoas estavam perguntando qual era o contexto, o que tinha. Então eu vou contar para vocês porque a festa de casamento do Eric Clapton e da Pattie Boyd foi uma festa de arromba onde teve muita gente, mas também um tanto quanto triste e um tanto quanto engraçado. Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que foi. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Aconteceu muita coisa, então eu vou colocar num contexto para você entender direitinho. As histórias que eu contarei hoje, elas foram tiradas não apenas da biografia do Eric Clapton, né? Como também da biografia da Pattie Boyd, que se chama Wonderful Today, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Então, por mais que seja louca a história, meus queridos, eu não tirei da minha cabeça. Recomendo a leitura das duas biografias que são muito boas, né? Principalmente a do Eric Clapton, é algo assim fantástico. Mas, meus queridos, o que foi que aconteceu? A Pattie, ela tinha duas irmãs, uma chamada Paula e outra chamada Jenny. A Jenny, ela acabou se casando com o Fleetwood, do Fleetwood Mac. E ela teve um relacionamento, teve filha com ela, tal, mas depois eles acabaram se separando ali na metade da década de 70, né? Já sua irmã mais nova, chamada Paula Boyd, a Paula tem uma história muito trágica, por quê? Porque quando a Pattie se casa com o George Harrison, ela teve todo aquele mundo do rock and roll, conhecendo pessoas importantes, artistas e, lógico, né, várias portas se abriram para a Pattie, apesar do George Harrison querer que ela ficasse presa dentro de casa, assim como o Paul queria com a Jane Asher e assim como o John fez com a Cynthia e o Ringo fez com a Maureen. Fica lá, cuida dos meus filhos, faz minha janta, vou comer metade do mundo, depois eu volto. O George, já no final da década de 60, o George, ele, por causa da religião lá, hindu, onde ele estava lá estudando aquela coisa toda, ele viu que era muito comum lá, que podia ter diversos parceiros sexuais, aquela coisa toda. E o George, por incrível que pareça, ele estava doido para dar uns pega na irmã mais nova da Pattie, que era a Jenny. Então ele chega, isso é o Eric Clapton que conta, ele chega a armar para que o Eric fique com a Pattie numa noite lá. Mas o que acontece é que parece que o bom senso baixou ali nele, né? E ele acabou largando isso para lá. O que aconteceu foi que a Jenny passa a namorar o Eric Clapton, né, cara? Porque o George achou que seria um pouquinho demais pegar a cunhada. A Jenny namorando o Eric, mas o Eric já estava assim completamente apaixonado pela Pattie, né, cara? Então ele ficava com a Jenny quase como um fetiche, quase como ali uma imaginação de como seria pegar a irmã mais velha daquela garota ali. Lógico, o Eric Clapton afundado em droga e tudo mais, a menina foi junto. Como eu tinha uma cabecinha vazia, tadinha, era muito nova, ela teve diversos problemas com isso aí, principalmente quando o Eric veio com uma música Leila, né, cara, e esfregou na cara de todo mundo que ele estava apaixonado pela mulher do George. Isso pra menina era a pior coisa do mundo. Então o que acontece? Trocando em miúdos aqui, porque eu já contei essa história 1000 vezes, né? A Pattie acaba largando o George, porque o George tinha pegado a mulher do Ronnie Wood e mais outras, várias mulheres lá, inclusive a Maureen, que era a mulher do Ringo, né? Que pra mim é uma das piores coisas da história aí, porque eu sinceramente eu não consigo imaginar por que o George fez isso e acabou com o casamento do Ringo. Tá certo que o Ringo andava aprontando e tudo mais, mas o George foi o pivô do fim do relacionamento do Ringo com a sua esposa, a Maureen, né? O George parece que ele quis fazer gracinha da mesma forma que o Eric Clapton estava fazendo com ele. Momento fofoca. Tanto é que uma vez o Eric Clapton, numa festa, o Eric Clapton estava com a Pattie até tarde da noite na festa, então o George decidiu aparecer na festa, né? Ele não iria nessa festa, na casa do ator John Hurt. Então quando o George chega lá, procurando a mulher dele estava atrás do arbusto com o Eric Clapton. Ele falou assim, o que está acontecendo aqui? Assim mesmo, né? Então o Eric vira pro George e fala, cara, desculpa, cara, eu tô apaixonado pela sua esposa, né? Então o George vira pra Pattie e fala, você vai ficar com ele ou vai embora comigo? Ela foi embora com o George pra casa e tudo mais. Mas ali já azedou, né, o pé do frango, né, meus queridos? E aí o que acontece? O George faz a mesma coisa com o Ringo. Tem a Pattie chega a ligar para o Ringo, falando que a mulher dele estava lá em Friar Park
com o George lá, dias, que não sei o que, o Ringo ficou muito bravo. Eu tenho até uma teoria que se vocês pararem para pensar que de 73, depois que o George ajuda o Ringo no álbum Ringo de 73, o Ringo foi trabalhar com o George novamente só lá no Stop and Smell the Roses. Tá certo que o George fez uma pequena participação no programa Ogni Rex, né, na época do álbum Bad Boy, mas foi só, né? E o George também deu uma música pro Ringo chamada I'll Still Love You, que aparece no álbum Ringo's World of Gravure, mas a qual o George não toca, né? E tanto é que não gostou do arranjo, ameaçou até processar o Ringo. Mas enfim, isso tudo para vocês verem que o George Harrison também não era santo, né? Então, eles se separam. A Pat, eles não se divorciam. O que acontece é que a Pat simplesmente ela vai embora para ficar com o Eric, né? O Eric sai em turnê e ela vai embora em turnê junto com o Eric. O George fica sozinho, depois aí o George acabaria conhecendo a Olivia. Quando foi ali por volta de 1979, o relacionamento do Eric com a Pat também já tinha azedado, e muito. Primeiro que o Eric Clapton chama a Pat para sair em turnê com ele ali por volta de 78, 79, mas o Eric Clapton estava doido para pegar suas groupies, né? E tal. Então depois ele manda a Pat embora, ela vai embora muito triste, aquela coisa toda. Só que antes dela ir embora, o Eric Clapton ele passou uma noite bebendo com os amigos dele. E um amigo dele fez uma aposta com ele. Falou assim, Momento fofoca tenebrosa. eu vou apostar aí $10 mil, como amanhã seu nome tá em tudo quanto é jornal no mundo. Aí o Eric Clapton falou, quero ver e tal. Então o que esse cara fez? Ele fez a aposta de que ele falou na imprensa que o Eric Clapton iria se casar com a Pattie Boyd, que até então não tinham se casado. Até uma história para contar aqui no meio. Momento fofoca rapidinho. Que o George Harrison costumava visitá-los, né? O Eric e a Pattie, né? Então, o Eric Clapton conta em sua biografia que teve um momento, na década de 70, um momento grande, onde que o George Harrison era uma pessoa extremamente invasiva e fazia piadas o tempo todo com o lance do Eric ter roubado a mulher dele, né? Mas fazia isso dentro da casa do Eric Clapton. Então, o Eric falou que era bem desconfortável, né? E teve um dia que o George ainda não havia se separado no papel da Pattie, ele fala... tá na hora de eu divorciar essa mulher aí, né, cara, e tal. Aí o Eric Clapton falou assim, pô, se você divorciar, eu vou ter que casar com ela, né? Então eles riam e tal, mas o Eric não gostava muito dessas brincadeiras do George, não. Ele conta isso em seu livro, né? Mas aí essa aposta seria que o Eric e a Pattie se casariam, né, cara? Então, eles acabaram se casando ali em Tucson, Arizona, igual em Get Back, né? E aí o que acontece? A Pattie ficou muito triste porque ela acabou descobrindo que o casamento dela havia sido simplesmente o fruto de uma aposta babaca entre bêbados jogando sinuca, meus queridos. Olha que coisa muito triste. Então o Eric ficou chateado por ela ter ficado chateada, aquela coisa toda. Então eles decidem fazer um outro casamento, aí sim na casa deles, lá em Hurtwood, em Londres, né? E aí vamos convidar todo mundo. E dentre as pessoas que não foram convidadas, foi o John Lennon, né, cara? Tanto é que, segundo o Eric Clapton, o John ligou para ele depois desejando felicidades, mas se tivesse sido convidado, ele teria ido. Em 79, não sei, talvez teria, não sei. Mas o John falou que teria ido, mas enfim, não foi e perdeu-se uma oportunidade ali. Por quê? Porque tanto o Paul, quanto o George, quanto o Ringo foram convidados, né, cara? Então a Pattie saiu convidando um montão de gente. Jeff Beck, Mick Jagger, Bill Wyman, tem um montão de história legal que agora vocês vão adorar. Senta aí, meu irmão, que agora vai ter historinha pra cacete. O que aconteceu? No quintal lá em Hurtwood, o Eric mandou colocar tipo uma lona de circo gigantesca, né? E aí as pessoas estavam marcadas para chegar no casamento por volta das 5 horas da tarde. Né? Mas a primeira pessoa que chegou às 10 horas da manhã foi o Lonnie Donegan. Se você não lembra dele, foi um homem que praticamente inventou o skiffle ali na Inglaterra, né, cara? Famosérrimo, aquela coisa, mas ali naquela época ele já era um João Ninguém, mas ele apareceu na festa sem ser convidado, né? E aí ele vai procurando as pessoas e tal. O Eric estava muito nervoso porque ele nunca havia sido um anfitrião, né? Então o Eric vai e estava junto com alguns amigos dele ali dentro de um quartinho, enrolando os baseados para fumar mais tarde, né, cara? Aí o Lonnie Donegan chegou lá e tal. A Pattie já conta o contrário. Ela fala que quando o Lonnie Donegan chegou, estava o Paul, o George, o Ringo, o Eric, o Mick Jagger, tudo dentro de um quartinho fumando baseado, e o Lonnie Donegan abre a porta e todo mundo escondeu os baseados, como se o Lonnie Donegan fosse um professor, algum policial, alguma coisa assim. Então, ou seja, os dois não sabem contar a mesma história, né? Mas enfim. Então, meus queridos, a festa começou, só que o Eric conta que ele estava muito paranoico, ele se escondeu, ficou preso dentro da própria casa dele lá, né? E ele falou que só saiu lá, era bem de noite já, né? Quando ele sai, ele falou que tinha uma galera lá fora. Tem fotos aí, tem o Terry Doran, que era um grande amigo e parceiro do George Harrison, né? Desde lá de Liverpool, foi um assessor do George Harrison sentado aí no gramado, né? O Paul chegou, né, com a Linda e as crianças e tal, aí tem essa foto do Paul, o Lonnie Donegan,
o George e o Ringo ali, eles fazendo brincadeiras, o Lonnie Donegan tentando dar uma de John Lennon, aquela coisa toda. Só que aí o palco estava montado para quem quisesse ir lá, né? Então o Jim Capote sentou na bateria, o Zak Stark pegou uma guitarra, porque ele sabe tocar guitarra, a gente sabe hoje da carreira dele, ele não é apenas baterista, né? E o Paul pegou um baixo canhoto. Então essa foto era muito conhecida, todo mundo sabia. Só que há pouco tempo agora apareceu a foto com o George do lado ali. Dizem que o show foi horrível, né? Diz que o Ringo sentou na bateria lá, diz que eles tocaram Sgt. Pepper, tocaram Get Back, Lord Miss Claudia, algumas coisinhas ali antigas, mas o Danny Lane conta que ele estava na festa, que ele falou que o show foi horrível. Por falar em Danny Lane, a esposa dele, a Jojo, ela subia no palco toda hora e berrava no microfone, até o Eric Clapton pediu pelo amor de Deus pro Danny, falou assim, pelo amor de Deus, tá todo mundo doido, mas ninguém tá doido igual a sua esposa. Tira essa mulher do palco, eles tiveram que desligar os microfones, tudo, pra ela parar de ficar berrando lá no microfone. Uma história muito engraçada que a Patsy conta que o Brian Ferry chegou, né? E ele havia perdido a sua namorada Jerry Hall pra quem? Pro Mick Jagger, né, cara? Então quando ele chega, ele para na frente da casa do Eric Clapton, ele pergunta pro Eric e pra Patsy, né? Quem tá na festa? Ele fala, tá o Bill Wyman, né? Tá o Jeff Beck, tá os 3 Beatles, né? Mas o Mick Jagger e a Jerry Hall também estão aí, né, cara? Aí o homem passou a mão no carro dele, meu filho, saiu catando, falou que destruiu a frente da casa do Eric Clapton, foi embora puto, porque, porra, era mais um corno na história, né, meus queridos? Agora vem um fofocaço danado. Tem uma história, por falar em corno, tem uma história muito interessante aí. O relacionamento do Eric e Capete estava indo pro saco por causa de diversos fatores, principalmente o alcoolismo do Eric Clapton, né? Que estava assim, tava num estado assim, lastimável, né? Mas o Eric Clapton conta na sua biografia que quando a Patty descobriu que o George ia se casar novamente porque Olivia estava grávida, a Patty entrou numa depressão muito grande. Então ali ele viu que o amor de verdade da Patty era do George, que ela não havia esquecido o George ainda. Chupa, Eric Clapton, chupa. Aquilo azedou o pé do frango ali com o Eric Clapton. Ele falou que não conseguia mais ter um relacionamento com ela, por isso que ele traiu ela diversas vezes, porque ele falou que a Patty jamais esquecera o George, né? Então, meus queridos, a festa foi acabando, o pessoal foi indo embora, aquela coisa toda. Então, quando o Eric Clapton pega a Patty, fala assim, vamos dormir agora. Mas aí o Mick Jagger estava dormindo com a Jerry Hall na cama do Eric Clapton. Então o Eric Clapton não vou dormir porra nenhuma, vou continuar bebendo. E aí o Eric Clapton viu uma modelo muito bonita que estava perambulando lá. Era a namorada de alguém. O Eric Clapton falou, olha como doido. Ele descobriu um armário na casa dele, ele viu que a moça passava o tempo todo dentro desse armário. Então ele entrou dentro do armário e ele falou o seguinte, na hora que ela passava, porque ela estava dando mole para ele. Quando ela passar, eu vou catar ela, vou trazer ela para dentro do armário e vou passar a vara nela. O que aconteceu? O Eric Clapton ficou lá sentado esperando, a mulher não passou. Meus queridos, o Eric Clapton dormiu, ele foi acordar no dia seguinte, o casamento já tinha até acabado. Meus queridos, essa é a história, esse é o contexto num casamento muito louco. Foi um festão, mas infelizmente um relacionamento do Eric com a Patty, dali ele ia ser horrível, né? Ele ia entrar nos anos 80, ele teria o caso com outra mulher, uma modelo italiana, ali no meio dos anos 80 ia nascer o filhinho dele, o Conor, que a gente sabe muito bem o que aconteceu no final. O menino acabou morrendo de uma forma horrível, né? Mas aí o Eric, ali já no final dos anos 80, ele já assumiu como alcoólatra, ele entrou numa clínica, ele tentou parar e tal. E o George o ajudou muito naquela turnê ali pelo Japão em 1991, né? O George pega o Eric sabendo que o Eric estava numa situação muito ruim. Mas o George estava numa situação muito ruim financeira e o Eric Clapton numa situação muito ruim no quesito emocional, ele de ter perdido o filho. Mas essa foi a história do casamento do Eric Clapton com a Patty Boyd. Um grande abraço para vocês e se cuidem.